Bom, então, continuando, a gente falou sobre as alterações cromossômicas numéricas, né? Então, quando você perde ou ganha um cromossomo, ou você ganha um conjunto inteiro, né? Então, quando você ganha um conjunto todo, poliploidias, quando você ganha ou perde um ou outro cromossomo, aneuploidia. Então, vamos agora para as estruturais. O que significa uma alteração estrutural? Então, você tem uma perda de um pedaço do cromossomo, ou um ganho de um pedaço do cromossomo, ou uma troca entre pedaços de cromossomos diferentes, ou uma inversão. Então, a gente pode falar de alterações desbalanceadas, né, por exemplo, deleções, né, que você tem uma perda, isocromossomo também, que você tem uma outra perda ali quando você fusiona dois cromossomos, ou duplicações. E balanceadas ou equilibradas quando você tem uma translocação, então você tem um pedaço de um cromossomo grudando em outro, ou uma troca, né? Então um pedaço de um cromossomo grudando em outro e o do outro grudando no primeiro. Uma inserção, tá? Então você tem um pedaço de um cromossomo se inserindo em outro, então em vez de grudar na ponta, ele vai se inserir lá no meio. Ou uma inversão, quando você tem um pedaço de cromossomo e você inverte a orientação dele, tá? Aqui entra logo de cara, mas é só para a gente reforçar então isso. Então, uma alteração balanceada, também conhecida como um rearranjo equilibrado, ele não tem perda ou ganho de material cromossômico. E aí isso pode ser uma translocação, que é uma translocação recíproca, quando você tem um pedacinho de um e o outro trocando de lugar, ou robertsoniana, quando você tem ali uma fusão de dois cromossomos que vão sem perda, né? Então você tem uma fusão, dois cromossomos se juntam ali, mas eles têm consequências importantes. As inversões, elas podem ser paracêntricas, né, que não envolvem o centrômero, ou pericêntricas, que você tem o centrômero ali no meio envolvido. Então a gente vai ver todas as consequências delas. Das alterações não balanceadas ou desbalanceadas ou rearranjos não equilibrados, você tem alguma perda, algum ganho de algum material cromossômico. Então pode ser deleção, quando você perde um pedaço, uma duplicação, quando você duplica e ganha um pedaço, um cromossomo em anel, né, então você fecha ali, naquele fechamento você tem uma perda de um pedaço, um isocromossomo, que você tem uma duplicação do cromossomo inteiro e ele fica ali fusionado em cima, ou a dissomia uniparental você tem aqui um asterisco, porque às vezes você não tem perda de cromossomo, mas você tem uma perda de um cromossomo diferente do outro pai, por exemplo. Então, a dissomia uniparental, você tem uma perda de um dos homólogos, digamos assim, ainda que você, na contagem, não tenha essa perda. Então, é um caso especial, tá? De desbalanço. Então, vamos falar primeiro dos balanceados. O que é uma translocação recíproca? Você tem uma troca de segmentos entre cromossomos. Então, eu tenho aqui o 3 e o seu homólogo, eu tenho aqui o cromossomo 6 e o seu homólogo, você tem aqui um pedacinho do 3 que é mandado lá para o 6 e um pedacinho do 6 que é mandado para o 3. Então, você tem o cromossomo 3, você tem um cromossomo derivado do 3 com um pedacinho do 6, você tem um cromossomo derivado do 6 com um pedacinho do 3 e um cromossomo 6. Qual que é a implicação disso? A frequência, em primeiro lugar. Razoavelmente frequente, 1 a cada 500. Por que elas costumam ser inofensivas ao portador? Porque se você tem genes aqui nessa região e você tem genes aqui nessa região, você não necessariamente perde os genes. Você continua com todos os genes aqui e com todos os genes aqui. Quando é que ela não é inofensiva? Imagina que você tem um gene grande que ele é interrompido no meio. Tá? Então, se você tinha um gene aqui que ele está exatamente no ponto de corte, você pode interromper aquele gene. E a função dele, né, na homeostase, pode ser prejudicada e você pode ter, então, uma doença baseada nessa perda desse gene. Tá?
O problema é, para o portador, você pode ser inofensivo na maioria das vezes, mas na hora de você ter uma formação de gameta com um problema como esses, você tem um perigo de mandar um gameta desequilibrado. Como é que funciona isso, então? Lembra do pareamento dos homólogos na hora da meiose? Você tem o pareamento baseado na estrutura do cromossomo, então no conteúdo do cromossomo. Então, você tem aqui o cromossomo 3 normal, o cromossomo 6 normal, tá? O cromossomo 6 normal vai ter um pedaço grande que vai ter homologia com o 6 derivado, e o 3 normal vai ter homologia com um pedaço grande do 3 derivado. Quando você tem essa situação, na hora de você tirar e separar os homólogos, você pode separar eles de duas formas diferentes. Você pode jogar esse homólogo para um lado e esse homólogo para o outro, né? Na verdade, você está... Vamos refazer essa frase aqui. Todo mundo da mesma reta aqui vai para o mesmo lado, tá bom? Então, esse vai junto com esse e esse vai junto com esse. A gente chama isso de segregação alternada. Se esse aqui vai junto com esse, você forma esse par aqui no gameta. Se esse aqui vai junto com esse, você forma esse par aqui no gameta. Tudo bem? Então, esse e esse foram juntos, esse e esse foram juntos, a gente chama de segregação alternada. O que acontece? Os gametas estão balanceados. Você tem um 3 inteiro e um 6 inteiro. Ou você tem um 3 quase todo com o resto dele aqui e um 6 quase todo com o resto dele aqui. Os gametas eles estão balanceados. Nesse caso, o embrião formado por essa dupla aqui vai estar balanceado, porque assumindo que o outro gameta é normal, completamente normal, você vai ter a quantidade certa de cada cromossomo lá no outro gameta. E aqui é normal, absolutamente normal, sem ser portador da translocação. O que acontece se for uma segregação adjacente? Ou seja, o que acontece se esses dois forem juntos e esses dois forem juntos, ou se esses dois forem juntos e esses dois forem juntos? Você tem duas opções. Você pode, então, se esses aqui forem juntos, você vai ter um 3 inteiro e um excesso de 3, o 6 quase inteiro, mas você tem uma falta de 6. Ou, se esses dois aqui forem juntos, você vai ter um 6 inteiro e um derivado de 3 quase inteiro, com um pedacinho a mais do 6, ou um 6 inteiro com um 6 quase inteiro e um pedacinho do 3, ou, nesse último caso aqui, que é esse daqui, né, esses dois aqui, você vai ter um 3 inteiro, um 3 quase inteiro e um pedacinho do 3 aqui. Em todas essas situações, você tem um excesso, assumindo que esses gametas aqui vão se juntar com o gameta normal. Você vai ter gametas não balanceados. Um gameta com uma trissomia parcial do 3, ou seja, um 3 normal mais um 3 normal mais um pedacinho do 3, ou uma trissomia do 6, porque vai ter um 6 normal, um outro 6 normal e um pedacinho do 6, uma trissomia parcial do 6, ou uma trissomia quase que completa do 6, então você vai ter um 6 normal lá do outro gameta, mais esse 6 normal, mais esse quase todo 6 aqui, com a monossomia parcial do 3, então o único 3 que veio foi esse pedacinho, ou o último caso, que é uma trissomia quase total do 3, com a monossomia parcial do 6, você tem o 3 normal lá do outro gameta, mais esse 3 normal, mais esse 3 quase inteiro normal, com um pedacinho do 6 aqui, faltando todo o resto do 6. Entenderam como você tem essa possibilidade de desbalanceamento? Tudo isso é baseado no mesmo parental, que ele tem duas configurações diferentes do cromossomo translocado. A segregação de um jeito que vai ser balanceada e uma segregação de um jeito que vai ser não balanceado. Entenderam? Se vocês não entenderam agora, tentem refazer essa mesma divisão aqui, baseada no cariótipo que vocês conhecem aqui com as translocações. Vejam que você tem várias possibilidades e apenas duas delas, tá vendo? 2 de 6
o gameta está balanceado. 4 de 6, o gameta não está balanceado. Tudo bem? Tudo bem? Mesmo? Ótimo. Parece complexo, mas eu juro. Peguem um papel e façam isso de novo e vejam todas as possibilidades de combinações. E aí vocês vão entender que tem excessos e faltas de cromossomos e aqui não tem nem excesso nem falta de cromossomos. Tá bom? Translocação robertsoniana acontece com cromossomos acrocêntricos. Então, quais são os cromossomos acrocêntricos? O 13, 14, 15, 21 e 22. Lembra o que é um cromossomo acrocêntrico? São aqueles cromossomos que o braço curto praticamente não existe, você tem só um satélite ali. O que é uma translocação robertsoniana? Você tem a fusão dos dois cromossomos pela região acrocêntrica. Então, o 21 é um caso de um cromossomo acrocêntrico. Boa parte da síndrome de Down é por trissomia livre, tá? Ou seja, você tem os 3 cromossomos aqui livres, mas você tem uma chance de ter uma translocação do 21 com algum outro cromossomo. Quem consegue encontrar aqui onde está o terceiro cromossomo 21? Olha ele aqui. Então você tem 21, 21 e o trissômico, o terceiro cromossomo 21, causador dessa trissomia, é fusionado com o cromossomo acrocêntrico 14. A criança decorrente desse, né, portadora desse cariótipo vai ser afetada por síndrome de Down. E dá uma olhada. Você tem 46 cromossomos XY. Você tem uma situação de euploidia com uma alteração estrutural que tem a mesma consequência de uma alteração numérica. Entenderam? Então você tem uma fusão aqui do 14 com 21. Um 21, outro 21 e o terceiro 21 aqui. Tá bom? E aí a gente chama de translocação 14Q, 21Q. Porque você tem o 14Q, que é praticamente o 14 inteiro, e o 21Q, que é praticamente o 21 inteiro, fusionados. Qual que é a consequência disso na hora da meiose? O portador da translocação em si, ele talvez não seja afetado. Então, o pai ele tem um 14, o outro 14 fusionado com 21 e o outro 21 livre aqui. E a mãe aqui, por exemplo, tem os cromossomos normais. Ele não tem nem falta nem excesso, ele está balanceado aqui. Concordam? Ele tem um 21 inteiro aqui, o outro 21 está fusionado, mas não tem praticamente genes na região do braço curto, que é muito pequeno, por isso que ele é chamado de acrocêntrico. Então você quase não tem perda aqui, você não deve ter fenótipo. Só que, quando ele for fazer a meiose, ele tem algumas possibilidades. Esse 14 vai com esse 21, formando um gameta normal. Né? Se ele cruzar aqui com a mulher, você vai ter um cariótipo normal. Ou ele pode mandar esse 14 com esse 21. E aí ele vai ter um filho sem fenótipo, portador de uma translocação robertsoniana, igualzinho a ele. Tá bom? E aí começam os problemas. E se ele mandar esse com esse? Você vai ter uma trissomia do 21. Olha aqui. A trissomia do 21 é algo viável. Então ele tem uma chance aqui de ter um filho com síndrome de Down. Se ele só mandar esse, você vai ter uma monossomia do 21, que não é viável. Morre. Tá? Se você mandar só esse, você vai ter uma monossomia do 14. Tudo bem? Também vai morrer. Se você mandar esse daqui, você vai ter o 14 com 21, mais o 21 você vai ter uma trissomia do 14. Trissomia do 14 também é inviável. Nesse caso, inviável, inviável e inviável, você vai ter 1 em 3 casos de síndrome de Down, 1 em 3 casos de translocação balanceada, 1 em 3 casos de um cariótipo totalmente normal. Então, lembre-se da viabilidade dos monossômicos para você dar o risco. Ou seja, se você atende um casal que o pai ou a mãe tem uma translocação robertsoniana 14-21, você pode falar que existe 1/3 de chance de ter o filho com síndrome de Down. Tá bom? Ah, e se fosse um cromossomo X
fusionado com o 21. Aí, o X ele tem formas viáveis de monossomia, de trissomia, né? E aí você tem um outro risco, tanto para Down quanto para Turner ou Klinefelter, nesse caso. Tá bom? Então, você tem que ver de quais cromossomos você está trabalhando aqui, quais cromossomos você está lidando. Ficou claro? Você tem 6 tipos diferentes de embrião, porque você tem 6 tipos diferentes de gametas baseado na segregação dos translocados aqui. Tudo bem? Faz sentido? Se o pretinho for 14 e o branquinho for 21, você tem essa situação. Então, vamos fazer um estudo de caso rápido aqui. Em um serviço médico no interior da Paraíba, essa é uma história real, tá? Mudei os nomes aqui, mas ela é uma história impressionante e real. A Roberta, de 27 anos, ou seja, ela não tem a idade típica de mães que começam a ter um risco aumentado para síndrome de Down, ela comenta para o médico numa consulta, com o terceiro filho recém-nascido e afetado por síndrome de Down, que ela tem mais 2 filhos mais velhos, um menino e uma menina, também afetados por síndrome de Down. O médico que a atendeu após a primeira gestação disse que não havia o que fazer por falta de recurso, mas que ela não se preocupasse, pois não haveria o risco de ter outro filho com Down maior do que o risco populacional. E aí vem outro dado. Cada um dos 3 filhos é filho de um pai diferente. Então, qual que é a hipótese que a gente pode trabalhar aqui nesse caso? Ela tem 3 filhos, o primeiro com Down de um pai, o segundo com Down de outro pai, o terceiro com Down de um outro pai. O médico tinha falado que ela não teria risco. Então, o médico estava pensando que foi um problema de não disjunção. Não disjunção numa mulher jovem é relativamente aleatório. Mesmo assim, você já tem um risco maior que populacional, né? Como eu falei anteriormente. Isso daqui vocês podem refazer, tá bom? Mas eu acho que para fins didáticos a gente vai resolver isso daqui sozinho nessa aula. Então, quando vocês estudam um caso como esse, você precisa levantar uma hipótese. Em que hipótese uma mulher vai dar origem a gametas sempre alterados? Que tipo de exame a gente pediria? Né? No caso dela, tem um exame muito simples. A gente precisaria ter feito o cariótipo dela, além do cariótipo do primeiro filho, lá atrás. O que é que se espera para esse exame? A gente já sabe, não, a trissomia do 21, mas que exatamente esse tipo de trissomia que a gente espera, e aí você contextualiza e você traz o risco de recorrência. Tá? Então vamos resolver o caso aqui, se vocês quiserem resolver depois sozinhos, pensar nessa mesma lógica. A mãe, ela deve ter uma translocação robertsoniana 21-21. Por quê? Se ela tivesse feito o cariótipo da primeira vez, a criança teria 3,21, sendo que 2 deles fusionados entre si. Qual que é o risco de recorrência? Como ela tem os 2 fusionados entre si, na hora dela fazer gameta, ou ela vai mandar os 2 juntos, ou ela vai mandar nada. Como nada é inviável, 100% dos filhos dela vão ter trissomia do 21, a não ser que o pai mande uma monossomia. A não ser que o pai mande um gameta sem um dos 21. Aí a criança vai ter uma dissomia uniparental do 21, que talvez não tenha tanta implicação clínica. Tudo bem? Mas nesse caso, ela tem o 21 sempre andando juntos. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos continuar, então, as estruturais aqui. Ótimo. O que acontece se a gente tiver uma inversão? Tá? Uma inversão paracêntrica, aqui, que não envolve o centrômero. Quando você troca, né, então você estava esperando aqui A, B, C, D, você você inverteu, né? Provavelmente você inverteu antes da duplicação, porque o duplicado aqui está com a inversão. A, C, B, D. O que vai acontecer na hora do pareamento? Você vai ter uma tentativa, né, do cromossomo com inversão de parear com um cromossomo sem inversão, com outro homólogo. E aí, quando você faz essa inversão, você tem que dar esse nó aqui, né, esse looping aqui, e aí o que acontece? Você tem uma quebra do cromossomo, e aí você forma um invertido, um sem centrômeros, um
com 2 centrômeros e o outro normal. Tá? Então, você vai formar gametas não equilibrados, tanto dicêntricos, né, 2 centrômeros, quanto acêntricos, que são geralmente inviáveis, né, porque você tem uma perda muito grande, você perdeu todo o AB aqui, você perdeu aqui todo... Aqui você teve um ganho de um A, né, da região A, e por serem inviáveis, você tem um portador com risco muito baixo de ter filhos afetados, né? Ou seja, o nascido vivo ele já vai ser uma seleção daquele pareamento que deu certo, tá bom? E se for pericêntrico, envolvendo o centrômero, você tem algumas possibilidades aqui que são um pouco menos deletérias, tá? Então, você tem uma possibilidade de ter só uma duplicação aqui dessa região D e E da ponta, ou você tem uma chance de ter uma perda, né, da região D e E nesse outro cromossomo, mas todos eles são com um centrômero só. Né? Se você fizer isso daqui no papel, você vai entender o que aconteceu. Você pareou, você quebrou mantendo centrômeros em todos os filhos. Então, você tem gametas com centrômero, porém não equilibrados, né, com deleções, duplicações e segmentos, e quanto maior a inversão, maior risco de quadro clínico, porque você tem maior número de genes duplicados ou deletados. Lembra que eu falei da monossomia ser menos deletéria do que a trissomia? Então, as deleções também são mais deletérias do que as duplicações. Então, às vezes você encontra aqui duplicações segmentares baseadas nisso. Essa é uma forma interessante de você ter um ganho de função, né? Porque você tem uma duplicação parcial ali do cromossomo, então você tem alguns genes que vão ser duplicados. Então você tem genes que eles vão aumentar em quantidade, eles vão aumentar em função, provavelmente. Tá? Então, do que depende esse fenótipo das alterações estruturais desbalanceadas? Eles dependem do tamanho do segmento, como eu falei, se for muito grande, quanto maior, pior, né? Quais são as regiões do genoma que estão alteradas e quais são os genes envolvidos? Nas inversões, as pericêntricas, elas têm, como eu falei no slide anterior, um efeito maior, né, de defeitos, uma chance maior de defeitos quanto maior for a região. As paracêntricas, por serem muito deletérias, os tipos de segregação, as que sobram, elas são viáveis, tá? E aí tem um vídeo interessante sobre inversão paracêntrica. Então isso aqui fica como uma atividade para vocês assistirem esse vídeo, para complementar um pouco essa visão espacial do que está acontecendo ali numa inversão paracêntrica. Outras formas de desbalanceado. Então você tem uma perda dos telômeros e uma formação de anel, então você tem uma perda cromossômica, e esse cromossomo agora em anel ele vai ter uma grande deleção, né, nas regiões teloméricas. Ou o que acontece, às vezes, você perde o braço curto, então a cromátide de irmã 1, cromátide de irmã 2, elas são cópias entre si, você perde o braço curto, e aí você vai ter um braço longo aqui, duplicado. Tudo bem? Então aqui é fruto de duas cromátides de irmãs diferentes, né, apesar de serem cópias. Quando acontece isso, a célula pode entender que isso daqui é um cromossomo só, e aí é um espelho, né, um do outro, e aí você tem uma duplicação aqui, e aí você tem um excesso de muitos genes, e isso pode ser deletério, principalmente pela perda do que tinha aqui, que seria importante. Tudo bem? E aí, o que é que tem mais? Você tem deleções terminais, então, diferente de uma translocação recíproca, esse pedaço aqui foi perdido, ele não tem centrômero, então ele não vai ser levado para nenhum lugar. Ou você tem uma deleção no meio do cromossomo, que também pode ser perdida, ou você tem um crossing over desigual, fazendo né, são dois cromossomos diferentes, eles estão ali, são dois homólogos diferentes, na hora de parear eles não paream do jeito certo, e você tem uma perda ou um ganho aqui dos genes que estão nessa região.
Isso daqui é bastante comum, tá bom? Então, a gente fala em variação no número de cópias e eles têm muitas vezes essa origem aqui. Vocês lembram da instabilidade das regiões repetitivas ali de algumas doenças, como X frágil, Huntington, etc.? Um pouco da causalidade daquelas instabilidades é por conta desse crossing over desigual aqui, por exemplo. Tá bom? Gente, então eu vou parar por aqui para a gente continuar na próxima aula com as técnicas, tá bom? E aí a gente vai ver essas partes de técnicas de cariótipo e Next Generation Sequencing, todos juntos como as técnicas, antes da aula de diagnóstico, que é onde a gente vai aplicar a escolha dessas técnicas para cada um. Tá bom? Eu queria saber se ficou alguma dúvida. Eu vou parar aqui.